Bom dia! Agradecemos a sua presença e damos boas-vindas a todos os participantes. É com muita alegria que nos encontramos hoje para realizar a oficina da segunda chamada de propostas inovadoras. A União Europeia tem trabalhado em iniciativas de cooperação com a América Latina e em nosso país. Através do programa All Invest Verde, evidencia-se o compromisso da União Europeia com a geração de empregos e a sustentabilidade para enfrentar os desafios globais. Conforme recordado, o programa lançou a sua segunda chamada de projetos inovadores no dia 23 de maio, e a sessão de hoje procura fornecer mais detalhes para facilitar o processo de candidatura. Durante a oficina, você poderá deixar suas dúvidas no chat e elas serão respondidas ao final das apresentações. Passo a palavra ao senhor Itamar Manso Maciel Júnior, vice-presidente da Micro e Pequena Empresa da CACB. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a esse momento onde, pós-pandemia, nós conseguimos conversar com vários atores em vários lugares diferentes. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, enquanto alguns em Brasília, os companheiros parceiros, o Frank, o nosso diretor superintendente Carlos Rezende, a Malena Souza, enfim, a todos que estão nesse momento participando desta reunião, dessa abertura. Desde que a Invest chegou à CACB, temos construído uma estrada de sucesso, dando mais condições para a melhoria da gestão de micro e pequenas empresas no Brasil. Agora, a sexta edição do projeto traz aos holofotes a economia circular, tema que tem povoado as pautas das grandes corporações mundo afora. Empresas de todo o planeta têm voltado seus olhares para o desenvolvimento sustentável e a economia verde, entendendo a importância de boas práticas para a preservação do meio ambiente e a diminuição dos impactos do aquecimento global, que ameaça não apenas a sobrevivência dos negócios, mas principalmente a vida humana. Em conjunto com a Invest, a CACB está levando esse debate para dentro das micro e pequenas empresas do país, que, em grande parte, não têm conhecimento sobre o assunto ou sequer recursos para implementarem ações sustentáveis no seu cotidiano. Nosso objetivo é dar a esse público apoio à transição para uma economia circular, eficiente em termos de recursos, com baixa emissão de carbono e baseada em inovação e digitalização, gerando novos empregos e otimizando a gestão desses negócios. Hoje, vamos conhecer as condições para a participação na segunda convocação do Invest Verde e esperamos, enquanto integrantes do consórcio liderado pela SECLA, receber boas propostas de todas as regiões do país, para que possamos juntos tornar o Brasil em uma nação sustentável e preocupada com o meio ambiente. Obrigado e bom evento a todos. Muito obrigada, vice-presidente Tamar. A seguir, damos as boas-vindas ao senhor Stefan Agni, chefe de cooperação da Delegação Europeia no Brasil. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer para mim estar aqui para o lançamento do segundo edital da Invest Verde. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Itamar, ao coordenador executivo Carlos aqui ao meu lado, e a todos os parceiros que participam dessa reunião. Para nós é um momento especial. Não estou conseguindo ouvir. Não estão ouvindo. Agora sim? Eu ouço perfeitamente. O som está baixo. Eu não estou ouvindo, não ouvi. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora?
Alô? Eu ouço. O presidente Itamar não ouve? Estou lhe ouvindo, mas não estou, Flávia, ouvindo o... Mas, enfim, vamos lá, dando continuidade. Então, vou falar aí. Vocês estão ouvindo bem? Vou continuar, então. Não, eu queria dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês para o lançamento do segundo edital do Programa Regional Invest Verde. Tem um componente forte aqui no Brasil, de cooperação entre a União Europeia e o Brasil. É uma parte importante e estratégica da nossa cooperação com o Brasil. Queria dizer que aqui definimos umas prioridades da cooperação com o Brasil entre os Estados-membros da União Europeia e as instituições da União Europeia. Chamamos esses temas e metodologia de trabalho Equipe Europa-Brasil. E aí temos uma iniciativa Equipe Europa-Brasil sobre o Pacto Verde da União Europeia. E dentro desse tema, a economia circular é uma das prioridades. E também o apoio ao Brasil para florestas tropicais. Então, esses dois temas fazem parte do edital lançado hoje, e nós esperamos que vai ter muita participação de parceiros brasileiros e de parceiros europeus. O lote 1 do edital é de cadeias de valor sustentáveis e livres de desmatamento no setor agroalimentar. É uma prioridade estratégica para nós, essa cooperação com o Brasil. Vocês sabem que tem uma nova legislação na Europa que pede uma rastreabilidade dos produtos, dos alimentos que vão entrar na Europa. E nós queremos dar todo o apoio aqui aos parceiros no Brasil para assegurar que os sistemas nacionais de rastreabilidade do Brasil sejam fortalecidos e que não vai ter, assim, um impacto ao comércio entre o Brasil e a União Europeia. Então, esse programa vai também apoiar esse esforço com cadeias de valor sustentáveis e livres de desmatamento no setor agroalimentar. Na realidade, eu acho que o Brasil está bem preparado para cumprir com essa legislação europeia, porque já há muitos anos tem uma legislação bastante exigente sobre as florestas e também já tem muitos trabalhos sobre a rastreabilidade. O desafio agora é assumir esses esforços, oxalá numa política nacional e também interatuar com todos os parceiros engajados, como as empresas e os atores privados. A segunda prioridade é da economia. Sim. Ok. Estão ouvindo melhor agora? Está melhor? Sim. A segunda prioridade é a transição para modelos de negócio de baixo carbono eficientes em termos de recursos e circulares. Então, lá também temos uma iniciativa Equipe Europa, isso faz parte do tema Cidades Sustentáveis e Inteligentes, e queremos estender a nossa cooperação com associações de empresas e com o setor privado. Já temos muita cooperação com bancos de investimento, tem linhas de crédito, por exemplo, do Banco Europeu de Investimento aqui no Brasil, que se podem aproveitar para tecnologias verdes, energias renováveis, eficiência energética, e no futuro queremos trabalhar mais também em temas de economia circular. Tudo isso faz parte da estratégia da União Europeia que se chama Global Gateway, cooperar com parceiros no mundo inteiro para uma infraestrutura sustentável, para investimentos inclusivos e verdes que beneficiam os nossos parceiros e que tenham um benefício mútuo para a União Europeia e para os parceiros. A presidente da União Europeia, da Comissão da União Europeia, esteve aqui no Brasil na segunda-feira
dia 12 de junho, para reunir-se com o presidente Lula. E também deu uma fala para representantes do setor privado, organizada por a CNI. Ela enfatizou essa importância da parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil, e também fez referência a várias iniciativas em curso e, claro, ao acordo União Europeia-Mercosul, que está aí na etapa final e que ojalá vamos concluir este ano. Esse acordo vai ser uma base para mais trocas, mais investimento, mais comércio e vai escalar tudo o que estamos vendo agora. Acho que o programa Alinvest Verde, sobretudo essa chamada, vão contribuir a todos esses esforços. E, como disse a presidente na segunda-feira, temos já uma parceria muito forte de muitas décadas. A União Europeia, investidor maior aqui no Brasil, e o Brasil também investe na Europa. Mas o melhor ainda está por vir. Então, esse programa vai contribuir a esse esforço e à nossa parceria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Stefan. Gostaria agora de apresentar o Sr. Frank Suma, diretor do componente 1 do programa All Invest Verde da SEQUA. Sim, bom dia. Bom dia a todos vocês no Brasil e boa tarde a todos que também podem estar participando da Europa. Veja bem, eu escrevi uma frase inicial em português, mas como não falo português, permita-me continuar em espanhol. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y muchas gracias a Itamar y Stefan por las palabras introductorias y por haber situado el programa Alinvest en el marco político actual. Yo me llamo Frank Suma y soy el director de proyectos del componente 1 del Alinvest Verde. Estamos muy contentos de reunirnos al día de hoy en el marco de este workshop. Imagino que algunos de los que están hoy con nosotros estuvieron tal vez en el evento del lanzamiento de hace 3 semanas. Sin duda habrá alguna repetición de lo que se dijo entonces, pero mejor escuchar algo doble que de ninguna manera. Como ustedes saben, el programa Alinvest ya tiene una larga historia con 28 años. En el slide pueden ver la historia desde su inicio en 1994, pero sin entrar en los detalles, lo importante a destacar es, aunque hubo enfoques temáticos diferentes, que siempre el enfoque ha sido en el trabajo con pequeñas y medianas empresas de la región para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Hoy en día es un programa insignia de la Unión Europea. Esta es la 6ª edición que fue lanzada en el último año y es la primera edición del programa que enfoque en lo verde con el objetivo de contribuir a una transición hacia una economía más circular, baja en carbono, eficiente en recursos para abordar desafíos globales para así incorporar una mirada sostenible a lo largo de las cadenas de valor de los negocios de la región. Aunque hoy representamos a Alinvest Verde, si se mira bien, solo representamos el componente 1, pero el programa consta de 3 componentes. El componente 2 está implementado por un consorcio de Estados miembros, formado por la FIAP e ILA, y trabaja con instituciones públicas de la región. Y el componente 3 está gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y gestiona los derechos de propiedad intelectual. En nuestro componente, en el componente 1, gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina de un lado y la Unión Europea del otro lado. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pymes logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SEQUA. SEQUA
nosotros somos una organización alemana, para aquellos que no nos conocen todavía, una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existimos ya desde más de 30 años y nuestros accionistas son las principales asociaciones empresariales alemanas, tal como por ejemplo la Asociación Federal de la Industria Alemana o la Cámara de Industria y Comercio Alemana, junto con la GIZ. Participamos ya en versiones anteriores del Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor en el que participan diversas organizaciones de la región, así como de la Unión Europea. De un lado hay nuestros anfitriones de hoy, la CACB de Brasil, pero también tenemos en Latinoamérica nuestros socios AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, ACAINCO de Bolivia, la Cámara de Comercio de Lima de Perú y Coparmex Jalisco de México. Y de Europa, Eurochambers es nuestro socio. Asimismo, el componente 1 cuenta con una serie de organizaciones asociadas, también de Brasil, como lo pueden ver aquí debajo de la línea en el slide. Los objetivos, bien breve, de nuestro componente son de un lado, promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en toda América Latina, y de que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea es convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Déjeme resumir datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre del último año, de 2021, cuando empezamos a implementarlo, hasta noviembre del 2026. Y el presupuesto total de nuestro componente 1 se asciende a 31.25 millones de euros, dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables. Entonces, la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de este componente asciende a 25 millones de euros. Y la metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. No obstante, como pueden imaginarse, la gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias, de propuestas en las que las organizaciones empresariales pueden presentar sus proyectos y después la evaluación, la contratación y ante todo el monitoreo y acompañamiento de la implementación de estos proyectos que llamamos proyectos de partenariado. Y estos proyectos de partenariado también contribuyen fuertemente al logro de los indicadores del programa. Es como si fuera una pirámide, entonces. La primera convocatoria se llevó a cabo en el último año y durante este proceso recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región. Somos muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. De Brasil, finalmente contratamos a solo 2 proyectos, que es poco para un país tan grande, pero comparado con las propuestas recibidas, son 11 de Brasil de estos 136, esto equivale a un 8% de los proyectos que son implementados en Brasil por instituciones de Brasil y sus socios europeos o del país. No obstante, esperamos que el interés sea mayor, que recibamos más y buenas propuestas de proyectos y esa vez con más éxito. Y tras este proceso de evaluación, contratamos finalmente esos 24 proyectos que he mencionado y estamos destinando un poco más de 7 millones de euros a estos proyectos. Los 24 proyectos se ejecutan en este momento en 11 países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay.
y de la Unión Europea. En este momento, instituciones están implicados de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia e Italia. Estos 24 proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales, por fundaciones, ONGs de América Latina, pero también de la Unión Europea. En el slide pueden ver los logos de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que implementan los proyectos. Dado que cada proyecto tiene que ser implementado por lo menos por 2 instituciones, una de Latinoamérica, otra de Europa, tenemos un total en este momento unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen en diferentes consorcios. Y como en el caso de la segunda convocatoria, los temáticos son muy similares en la primera, en los proyectos, pero hay una gran variedad de temáticas, desde proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más. Hay proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a algunas de sus preguntas. Muito obrigado. Agradecemos a intervenção do Sr. Frank. Antes de prosseguirmos, apresentaremos a seguir um vídeo sobre os projetos apoiados na FACISC e no Sebrae Pará, na 5ª edição do All Invest, por meio das chamadas. Gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas diretores da FACISC. Para mim foi um prazer muito grande, uma oportunidade ter participado do programa All Invest. É um programa que ensinou muito a todos os participantes, a todas as pessoas que participaram dele dentro do sistema FACISC. Eu creio que vai deixar legados importantes, legados que nós podemos aproveitar para os nossos associados durante muitos e muitos anos. Como legados, nós temos a grande oportunidade de captar recursos internacionais, de ter acesso a essa tecnologia de captação. Eu creio que, a partir de agora, nós estamos preparados para continuar esse legado. Com tudo o que foi exigido dentro desse processo, com todas as experiências que nós tivemos, eu posso testemunhar a todos os diretores de que o projeto All Invest foi um projeto de muita valia e que agora acaba levando o nome FACISC de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais consolidada. Meu nome é Miguel Edson Silva Reis, eu tenho 50 anos, sou casado. A ostenicultura, na verdade, depois que a gente se percebeu profissional da área e conseguiu produzir e comercializar, ela é um produto bastante desejado, tem um valor bastante elevado. E isso contribui muito para a melhoria de vida. A gente, percebendo isso, tentou trabalhar para desenvolver essa atividade mesmo, direta. E a gente conseguiu, graças aos parceiros que tem, em especial o Sebrae,
a gente conseguir desenvolver essa atividade. Na nossa vida, a ostreicultura hoje é uma peça principal. Nosso papel ele é desde o processo de produção. No primeiro momento, a gente identificando que aquela região tinha esse potencial. Então, identificando esse processo, vendo esses empreendedores, nós começamos nessa atuação de potencializar o processo de produção. No segundo momento, a gente criou um processo de organização desses produtores, para que, de fato, eles tivessem um foco direcionado para uma aprendizagem coletiva e para que uma preparação melhor para acesso ao mercado fosse consolidada pelo SEBRAE. Essa é a proposta do SEBRAE, ajudar a identificar oportunidades, potencializar a atitude desses empreendedores, transformar isso em um negócio, que esse negócio possa melhorar a vida desse empreendedor, a vida de suas famílias e de toda uma comunidade. O SEBRAE foi o parceiro que buscou, que pegou nas mãos da gente e levou a gente para avançar na produção. Tudo que nós temos dentro dessa profissão, ainda temos a maior parte para esse parceiro. Todos nós reconhecemos esse lado e somos muito gratos assim, por isso, por ter um parceiro do nível que o SEBRAE é com a gente. E essa convivência nossa, essa confiança que nós temos, é que nos dá o mérito de ser o que somos e de ter o que temos. Gostaria de lembrar a todos que, ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Os senhores podem inserir suas dúvidas no chat e elas serão respondidas posteriormente. Agora, para saber mais detalhes sobre a segunda chamada, convido o senhor Carlos Rezende, coordenador executivo do All Invest Verde da CACB e superintendente da CACB. Bom dia a todos os participantes. Queria cumprimentar aqui em especial o Itamar Manso, nosso vice-presidente da micro e pequena empresa, o Stefan, que é chefe de cooperação da Delegacia Europeia no Brasil, o Frank Summan, que é o diretor do componente 1 do projeto All Invest pela SEQA, que é a líder do consórcio All Invest Verde. Pediria ao pessoal que colocasse a apresentação, por favor. Ok. Pode passar. Pode. Bem, tecnologia ainda sempre traz alguns problemas para a gente. Vamos lá. Primeiro, falar um pouco sobre no edital passado, no All Invest 5. Só vou trazer o histórico. O All Invest está na 6ª edição, conforme foi colocado aí pelo Frank.
e a CACB ela iniciou o processo de participação na última edição, integrando o consórcio, que na época foi liderado aí pela CAIMCO. Naquela edição, nós tivemos 4 entidades que participaram das convocatórias, foram contempladas nas convocatórias no Brasil. Nós tivemos o Sebrae Pará, nós tivemos a FACISC, que é a nossa representante do Sistema de Associações Comerciais e Empresariais em Santa Catarina. Nós tivemos a Confederação Nacional da Indústria, participando também, e a Sintecal, que é uma entidade voltada para trabalhos com componentes de calçados e couro, localizada no Rio Grande do Sul. Bem, alguns números do projeto Auinvest 5, muito importante aqui no Brasil. Então, foram atendidas cerca de 8.800 empresas aí, em todo o país. Nós tivemos aí 690 sistemas, são núcleos setoriais formados, e cerca de 493 MPEs, aí, de acordo com a pesquisa, que diversificaram mercados. Então, são números bastante significativos aí, e impactantes. Bem, um detalhe muito importante foi... Volta, por favor. Um detalhe muito importante que nós tivemos aí, cerca de uma pesquisa que foi realizada junto ao projeto Auinvest. Nós tivemos aí cerca de 1.200 empresas que afirmaram que aumentaram a produtividade, cerca de 3.000 empresas aí incorporaram inovações e 934 mulheres empreendedoras apoiadas, de tal forma que o projeto Auinvest ele teve uma contribuição muito importante, um impacto muito positivo. Aqui algumas fotos, destacar algo muito importante, Stefan, essa foto que aparece à esquerda, a CACB ela tem um conselho, que é o Conselho da Mulher Empreendedora. Então, esse conselho, ele congrega mulheres de todo o sistema de associações comerciais, e ele tem como objetivo o fortalecimento das mulheres, não só à frente dos seus negócios, mas aumentar a participação das mulheres dentro das diretorias das mais de 2.000 associações comerciais existentes. E o ICC, ele promove anualmente, né, aliás, a cada 2 anos, o International Chambers of Commerce, um congresso mundial de câmaras, onde ele tem um concurso para premiar as melhores iniciativas das entidades empresariais. E aí nós tivemos, concorremos lá com um projeto que foi apoiado pelo Auinvest, e um caso muito interessante, principal, desse fomento da mulher empreendedora aconteceu no estado de Alagoas, onde um grupo de mulheres donas de casas, após ouvir informações sobre o programa, resolveram montar uma indústria uma pequena fábrica de doces, né? E elas, a partir daí, conseguiram crescer, passaram a ser protagonistas dos seus lares aí, e esses doces hoje são fornecidos para a rede de supermercados no estado de Alagoas. Então, um caso muito importante, e o congresso e o projeto da CACB apresentado no congresso do ICC em 2017 na Austrália, ele foi considerado, ele ganhou o prêmio como o melhor projeto de inclusão social que foi realizado na Austrália. Depois nós tivemos também a segunda foto aí, um exemplo que foi feito pelo Sebrae Pará, onde foi montado todo um estande durante a Feira do Empreendedor, somente com os negócios apoiados aí pelo projeto Auinvest no estado do Pará. E, finalmente, ali nós temos ali os produtores de ostra, também apoiado aí pelo projeto Auinvest. Depois nós tivemos a CNI, com a Rota Global, um projeto que procurou preparar os empreendimentos para a exportação no mercado brasileiro. Tivemos lá a FACISC, onde mais de 5.000 empreendimentos vinculados à Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina foram apoiados. E, finalmente, a Sintecal, com várias ações aí também para melhoria do design, para acesso a mercados internacionais, nos produtores, principalmente nas entidades lá do Rio Grande do Sul. Bem, nós, então, conforme foi falado pelo Frank, 2 entidades no Brasil foram contempladas aí com o projeto, com a primeira convocatória realizada pelo projeto Auinvest.
O primeiro deles foi duas entidades, uma é a CIUB, que é a Associação Comercial Industrial da cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e o outro foi a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, nós tivemos dentro das 11 entidades que concorreram na primeira convocatória, e dessas 11 entidades, 2 foram contempladas. E agora eu vou falar um pouquinho, então, das características dessa segunda convocatória. Um detalhe muito interessante que todos estejam cientes, né, que há um esforço muito grande por parte da União Europeia, por parte da SEQUA, para que a maior quantidade possível de entidades, né, tenham acesso a esses recursos. E aí, nesse sentido, uma das grandes alterações que houve em relação à primeira convocatória foi permitir que no Brasil se apresentem propostas em português. Então, nós consideramos que foi um fator limitante, graças aí ao apoio da União Europeia e da SEQUA. Essa segunda convocatória agora, as propostas poderão ser apresentadas no idioma português. E ela, basicamente, ela se divide em 2 lotes. O primeiro lote são cadeias de valor sustentáveis e livres de desmatamento, e o segundo lote, a transição para modelos de negócios circulares e eficientes. Nós temos ali no lote número 1, muito voltado para a questão da agro, né? E no lote número 2 é voltado aí para as empresas em geral. Então, tudo aquilo, todas as iniciativas que implicam na redução aí do consumo de energia, no uso eficiente da energia e dos recursos hídricos, na redução de resíduos, enfim, tudo aquilo que implique em ações mais sustentáveis poderão ser apoiados aí pela convocatória que está sendo divulgada. Nós temos aí como uma característica, da mesma forma que foi feito na primeira convocatória, da obrigatoriedade de se ter um parceiro europeu. Então, nós temos que ter, cada entidade que vai apresentar uma proposta, uma entidade brasileira, né, ela tem que ter aí um parceiro europeu. E esse parceiro europeu, pode passar, e esse parceiro europeu, não necessariamente eu preciso ir buscar na Europa esse parceiro. É admitido que câmaras bilaterais entre Brasil e Europa, sediadas no Brasil, possam se constituir parceiros das entidades que pretendem apresentar propostas. As entidades que ainda sentirem dificuldade em buscar esse parceiro, elas podem se utilizar de uma plataforma Bitmatch que existe aí dentro do consórcio, onde você registra, coloca todas as suas características, todo o seu perfil, do que você está procurando, no sentido de facilitar a busca, né, e a identificação de um parceiro para aquelas empresas que assim desejarem, ou seja, para as entidades que assim desejarem. Ok? Pode passar aí, por favor. Bem, quem pode se candidatar no Brasil são as organizações empresariais e de apoio para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. As organizações públicas, nós temos duas características, né? Nós temos uma entidade que é a solicitante e o que nós chamamos de co-solicitante. A solicitante, então, obrigatoriamente, ela tem que ser uma entidade empresarial, uma entidade de fomento à micro e pequena empresa. As organizações públicas, elas não podem ser solicitantes, mas elas podem ser co-solicitantes. E aqui nós temos organizações públicas, organizações de pesquisa, então uma universidade, por exemplo, ela pode entrar como co-solicitante e assim por diante. As câmaras bilaterais sediadas, né, aquilo que eu havia comentado na América Latina, elas são consideradas como parceiro europeu. Então, se eu tenho uma Câmara Brasil-Portugal, uma Câmara Brasil-Alemanha, ela pode entrar como parceiro. As organizações internacionais, né, elas podem participar como um terceiro parceiro, né, junto a uma organização da América Latina ou da União Europeia, mas elas não podem ser proponentes, tá? Não podem se candidatar entidades e empresas com fins lucrativos e também não podem se candidatar, aí não podem apresentar propostas pessoas físicas. Bem, quantas vezes, né, uma entidade ela pode se candidatar? Ela pode se inscrever uma única vez como solicitante e várias vezes como co-solicitante. O importante é que essa participação dessas entidades
a execução orçamentária ela esteja limitada aí a 300 mil euros, que serão a soma de todos os projetos, onde ela aparece como solicitante e como co-solicitante, tá? E está previsto aí a seleção no máximo de 3 projetos por lote por país. Então, ou seja, nós temos ali o componente 1, componente 2, e aí, no Brasil, então, aí estará limitado a 3. Agora, é óbvio que, se houver, né, sobra de recursos, há possibilidade de que mais propostas venham ser contempladas aí nos países, incluindo aí o Brasil. Bem, os requisitos para financiamentos aí, né, algumas características, os projetos eles têm que ser inovadores e abrangentes, então eles não podem ser uma ação pontual. Por exemplo, vamos apresentar uma proposta para participação da Feira da Agricultura lá em Paris. Não, então, seja uma ação pontual, isso obviamente está fora de cogitação, então ele tem que ser um conjunto, né, de ações que leve a transformações das empresas. A outra característica é que a duração dos projetos ela deve ter entre 18 e o máximo de 27 meses. O valor máximo de subsídio, né? Aliás, desculpa, o valor de subsídio, ele varia de 200 mil euros a 300 mil euros, o que representa aí de cerca de 50% a 80% do orçamento. Ou seja, isso é o subsídio, não é o valor da proposta ou do projeto, tá, pessoal? Então, tenhamos aí, por exemplo, um projeto de 375 mil euros, né? A União Europeia ela irá subsidiar o limite de 300 mil euros e aí os outros 75 mil euros eles correrão por conta da entidade e do solicitante. Um detalhe interessante, nós temos muitas entidades aqui vinculadas ou muita gente acostumada com convênios tipo com o SEBRAE. O conceito aqui de contrapartida, ele não existe, tá? Então, ou seja, na verdade, eu tenho uma despesa lá de R$100 e a União Europeia, por exemplo, ela vai subsidiar R$80 desses R$100, os outros R$20 é o solicitante. Então, não existe esse conceito de contrapartida, existe aí o conceito do subsídio. Bem, um outro exemplo que eu tenho aqui, um projeto de 400 mil euros, por exemplo, nesse caso aí eu poderia ter 200 mil euros financiado pela União Europeia e os demais aí financiado pela entidade proponente. Pode passar. Quais os principais pontos que os senhores deverão estar atentos para a elaboração e envio da proposta? A primeira, é importante que revise toda a documentação aí, a partir dos formatos que estão disponíveis lá no site do All Invest Verde. Identificar pelo menos um parceiro da União Europeia aí, né, que esteja na União Europeia ou que esteja aqui na América Latina. Depois, para encontrar esse parceiro, você pode fazer uma consulta, um cadastro naquela plataforma, decidir em qual lote você vai participar, fazer o download dos documentos e enviar a proposta. É interessante, pessoal, o envio da proposta, que o prazo final é o dia 23 de agosto, às 23h59 da Alemanha, tá? Então, ou seja, hoje, sem fuso horário aí na Europa, seria correspondente a 18h59 no horário de Brasília. E algo muito importante que a gente chama atenção, não deixem para a última hora. Sempre aparecem problemas de conexão. Eu conheço entidades que montaram belíssimos projetos e deixaram para fazer a transferência, faltando 30, 50 minutos aí para encerrar o prazo e não conseguiram apresentar porque houve quedas de conexão, problemas com a internet. Por favor, Oriane. Bem, então aí está como submeter uma proposta, existe esse site aí, o www.investverde.eu, onde vocês poderão lá ter acesso. Ali está claramente indicando, lá vocês vão encontrar todas as informações detalhadas, pode passar. Bem, e aí agora eu vou dizer algo muito importante sobre o que significa ser contemplado num projeto, né, ser contemplado aí no projeto All Invest. Acho que a coisa mais importante que nós temos aí é o desenvolvimento das empresas, que é o foco da União Europeia. Então, quando nós temos empresas fazendo ações mais sustentáveis, essas empresas, obviamente, no mercado futuro, elas terão uma competitividade muito maior. Estava o Stefan comentando aqui, nós temos acompanhado um pouco a distância, Stefan, sobre essa questão da rastreabilidade do gado, né, da cadeia bovina aqui, ou seja, a Europa, isso vai entrar, já entrou em
em prática ou já está em prática lá a importação de carne somente de gado rastreável aqui no Brasil? Ou tem um prazo para adaptação? Isso, mas a importação de carne, gado rastreável, a exigência de rastreabilidade ainda não está em prática. Ótimo. Então, exatamente isso. Ou seja, a Europa, daqui a um determinado tempo, vai fazer a compra da carne bovina somente de gado rastreável, ou seja, cuja procedência tenha emprego digno, né? Não seja de áreas desmatadas e assim por diante. Bem, aqui nós tivemos, eu vou citar o caso de Uberlândia, onde foi apoiado o núcleo no Ao Invest anterior, um núcleo de produtores de cerveja, onde, a partir da participação no projeto, eles conseguiram se unir, criar uma empresa com todos os produtores que hoje comercializa essa cerveja artesanal. Então, foi um apoio muito importante aí da União Europeia. A outra oportunidade que a gente enxerga é esse network e essa visibilidade junto aos parceiros internacionais. Na edição passada, graças ao Ao Invest, várias entidades brasileiras, né, tiveram condições de trocar experiências com entidades da América Latina, da Europa, conhecendo novos processos, novas formas de comercializar, e isso foi extremamente importante. Então, deu uma visibilidade muito grande para várias entidades no Brasil. E a outra seria oportunidades realmente financeiras para as entidades. E dois grandes exemplos que nós temos aqui é a própria CIUB, Associação Comercial de Uberlândia, que na edição passada ela participou com apoio por meio dos recursos da CSB, porque nós temos aqui no Brasil duas formas de execução do Ao Invest, uma é a ação direta da CSB e outra é a ação por meio dessas convocatórias que estão sendo realizadas. Então, observe que, a partir do momento em que a Associação Comercial de Uberlândia teve acesso, teve interação, ela apresentou e foi contemplada uma proposta direta junto à União Europeia, o que é extremamente importante. E o outro exemplo foi o SEBRAE, que graças à sua participação aí também dentro do Ao Invest com o projeto de ostras, acabou canalizando, depois de um evento aqui em Brasília, em uma nova oportunidade junto à União Europeia, de um convênio para desenvolvimento de atividades lá no Pará. Então, eu acho extremamente importante para as nossas entidades e para as nossas empresas, não só a participação, como também para que isso busque, né, participar da melhor forma possível dentro da convocatória. Aí. Por favor, Oriane. Bem, e aí vão algumas datas importantes aqui. A primeira, a abertura das chamadas foi feita no dia 23 de maio, de âmbito para toda a América Latina. Nós teremos até o dia 2 de agosto o prazo para esclarecimento de dúvidas, tá? A data final para a resposta das dúvidas está prevista até 12 de agosto. O prazo final para envio da proposta é dia 23 de agosto, até as 23h59, que é o horário de Bonn, da Alemanha. Depois, nós vamos ter aí as informações dos candidatos, aí vai ter, após cada estágio de avaliação, né, isso vai ser feito. E aí nós temos, só um instante, por favor, depois a seleção das propostas aí até final de novembro, de notificação das propostas selecionadas até o final de novembro de 2023, e a assinatura do contrato está previsto aí para janeiro, fevereiro de 2024, quando então passará a contar o prazo daqueles 18 meses mínimo aí para a execução das propostas. Por favor. Bem, e aí como submeter a proposta? Bem, aqui são informações detalhadas, eu não vou passar muito porque elas são muito técnicas aí, né? Mas hoje é muito intuitivo esse portal que foi feito aí para apresentação das propostas, onde você vai lá e seleciona qual é a convocatória que você vai participar, qual é o componente e assim por diante. Pode passar, Uriel, por favor? Bem, aí são as informações que vocês vão inserir lá dentro do portal após ter acesso lá à ferramenta. Pode passar, por favor? Ok. Bem, e aí vocês têm aí um processo muito interessante aí para esclarecimento de dúvidas, né, sobre a elaboração das propostas, vocês poderão fazer utilizando os canais oficiais aí da SECOA, né, do Ao Invest,
cujo e-mail está descrito aí na apresentação. Por favor, Aurélio. Bem, agradeço a todos. Espero que não tenha sido muito rápido aí. E agora nós vamos abrir aí para perguntas e respostas e, eventualmente, se alguns dos expositores aqui tiverem algo mais a acrescentar, Stephanie, se quiser acrescentar mais alguma coisa, antes de abrirmos aí para pergunta ou resposta, fica à disposição. Tá. Então, Flávia, eu pediria alguém aí para ajudar, se tem alguma pergunta aí, algum questionamento sobre a proposta que foi apresentada. Oi, Rezende. Então, para finalizarmos, gostaria de agradecer ao senhor Carlos Rezende e aos demais expositores. Agora vamos para uma rodada de perguntas, que serão lidas pela senhora Irene Haddad, team leader do componente 1 do programa All Invest Verde Sequa, e respondida por ela e pelos senhores Frank Suma e Carlos Rezende. Muito obrigado, Flávia, Carlos, a toda a organização de CSB. Eu não falo muito português, então vou devagar, mas vou ajudar com as perguntas que o público fez para esta oficina. Então, a primeira pergunta é se das associações agraciadas no passado como aplicante principal, nenhuma foi uma ONG. Esse pode ser uma ONG, um líder de um projeto, a resposta é sim, uma ONG pode ser um postulante para essa convocatória. Se vai ser disponibilizada a prestação para nós, a gravação no sítio web de Alinvest, e também no YouTube, e também a apresentação. Tudo será disponível para os participantes. Depois, as fundações europeias podem ser co-ajudantes como Fundação de Economia Circular. Eu não sei qual é essa Fundação de Economia Circular. Eu não posso dizer que pode participar e quem não pode participar. Cada instituição que atenda os requisitos pode ser candidata, ou ser líder ou co-candidata, mas não podemos dar uma opinião sobre a elegibilidade de uma instituição específica. É por isso que os documentos terão que ser lidos com atenção para conhecer os critérios. Quem me aplicou como líder na primeira chamada e não foi contemplado, pode aplicar novamente a segunda chamada? Sim, pode aplicar também. Empresas com fins lucrativos podem ser co-solicitante? Não. Esta chamada não é para empresas com fim lucrativo, é somente sem fim lucrativo, para organizações. Pode enviar apresentação por e-mail, sim, tudo vai ser enviado. O setor público pode ser um participante? Sim, mas apenas como co-candidato, não como líder das propostas. Depois, a última pergunta diz como posso encontrar um parceiro na Europa para desenvolver um projeto. Para desenvolver um projeto, a gente tem na plataforma Bit2Match, no sítio web de Alinvest, vai encontrar um link para Bit2Match. A gente pode registrar-se, criar um perfil e procurar uma organização para desenvolver um projeto. Eu acho que não tem mais perguntas dos participantes. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Irene. Seu português está ótimo. Muito obrigada. Para concluir a oficina da segunda chamada de propostas inovadoras, passamos a palavra novamente ao senhor Carlos Rezende para encerrar a sessão. Bem, antes eu vou passar para o Stefan, só queria dizer o seguinte, a Ana está colocando no chat aí a apresentação, então as pessoas que assim desejarem poderão baixar aí a apresentação a partir do chat. Stefan, por favor. Muito obrigado. Me escutam bem agora? Que bom. Só para agradecer a organização dessa reunião
E para repetir que nós esperamos que muitas organizações aqui do Brasil vão participar desse edital. Acho que é uma grande oportunidade. São realmente os temas assim oferecidos e apresentados são prioridades na nossa parceria entre o Brasil e a União Europeia a todos os níveis, não? Nossas relações com o governo federal, os governos estaduais, municipais e também com parceiros do setor privado. Então, temos muitas esperanças nesse edital e que vai ter muita participação daqui da delegação da União Europeia, vão ter todo o apoio para qualquer coisa, qualquer dúvida, e também depois na implementação dos projetos. É isso. E agora que os documentos estão disponíveis em português, acho que isso vai facilitar muito. Nós sabemos que tem muita capacidade, muito interesse aqui no Brasil, então, por favor, aproveitem dessa oportunidade. Obrigado. Obrigado, Stefan. Bem, agradecer mais uma vez a todos os participantes, agradecer aí ao nosso vice-presidente Itamar, ao Stefan, ao Frank e toda a equipe da SEQA, agradecer aqui a CSB, ao Eric da parte da comunicação, a Ana, a Oriele, agradecer a Flávia, também pelo apoio aí na organização, e muito obrigado a todos, e vamos aí aguardar as propostas. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.